Eu vou dar início a uma apresentação sobre a crise de mísseis de Cuba. Para a gente entender um pouco o que foi a crise de mísseis, a gente vai falar um pouco sobre a Guerra Fria e a corrida armamentista. Sabemos que a Segunda Guerra Mundial teve fim logo após o lançamento das duas bombas atômicas de urânio e de plutônio sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 1945, pelos Estados Unidos. A demonstração do poder destrutivo dessas bombas e da posse que os Estados Unidos tinham sobre essa tecnologia provocou a chamada corrida armamentista, já que a tão aliada dos Estados Unidos na guerra contra as potências do eixo, União Soviética, poucos anos depois rompeu com os Estados Unidos e lançou-se na busca pelo desenvolvimento de tecnologia nuclear. E em 1949, os soviéticos fizeram seu primeiro teste com uma bomba atômica. A busca pela confecção de bombas atômicas mais potentes e por formas de lançá-las como os mísseis balísticos foi uma das características definidoras da Guerra Fria. No início dos anos 1960, os dois líderes mundiais que tratavam essa queda de braço tecnológico militar eram John Kennedy, dos Estados Unidos, e Nikita, da União Soviética. Bom, a corrida armamentista ela foi um período marcado por várias demonstrações de tecnologia realizadas pelos Estados Unidos e a antiga União Soviética. E naquela época, as duas potências tentavam demonstrar a superioridade dos voos espaciais, como um desdobramento da Guerra Fria, que foi um conflito geopolítico que polarizou o mundo. Antecedentes: Estados Unidos e União Soviética eram líderes dos blocos ideológicos ontológicos durante o período da Guerra Fria. O primeiro defendia o capitalismo, enquanto a União Soviética o socialismo. E ambos disputavam cada país, a fim de aumentar suas zonas de influência, seja através de ajuda financeira ou intervenções militares. Apesar disso, ambos os países nunca se enfrentaram diretamente. Então, esse conflito já vem desde muito tempo. Como começou a crise de mísseis? A crise de mísseis de Cuba, também conhecida como a crise de outubro, foi o confronto de 13 dias entre Estados Unidos e União Soviética, relacionado com a implantação de mísseis balísticos soviéticos em Cuba. Naquela época, a descoberta dos mísseis em território cubano gerou pânico em todos os países, já que o episódio foi transmitido pela televisão e jornais. Os mísseis balísticos soviéticos representavam uma ameaça aos Estados Unidos, que já havia demonstrado a força nuclear lá no final da Primeira Guerra. Consequências: a crise de mísseis de Cuba se iniciou em outubro de 1962 e ficou conhecida por ser um período de grande tensão diplomática entre Estados Unidos e União Soviética. A principal consequência da crise de mísseis em Cuba foi a assinatura de um acordo entre Estados Unidos, União Soviética e Inglaterra, que limitava o uso de armas nucleares, o Tratado de Proliferação Nuclear. Trazia em seu texto a proibição de testes nucleares na atmosfera, em alto mar ou no espaço. A crise de mísseis foi um dos acontecimentos que marcou a Guerra Fria. Apesar dos acordos estabelecidos entre Estados Unidos e União Soviética, a guerra em si estava longe do fim. A crise, no caso, só intensificou as tensões da guerra, que colocou os países no mundo divididos entre duas ideologias, que eu falei no começo, que foi o capitalismo e o socialista, teve essa divisão aí. E na imagem a gente pode ver, aí essa quebra de braço, que eles falaram no começo. E os armamentos pesados e tudo mais. A espionagem em Cuba. Em 10 de outubro de 1962, aviões espiões dos Estados Unidos sobrevoaram o território cubano e identificaram que construções de grande proporção estavam em curso em um ponto isolado da ilha. 4 dias depois, novas fotos obtidas por esses aviões identificaram uma grande quantidade de mísseis sendo instalados em Cuba. O Serviço de Inteligência norte-americano identificou que se tratava de mísseis 1.600 km de alcance. Isso colocava grande parte da costa leste dos Estados Unidos sob ameaça. Esse foi o momento mais alto da tensão da crise de mísseis, que se deu lá em 7 de outubro.
quando um dos aviões, né, dos norte-americanos que tirava as fotos aéreas do território cubano, ele foi abatido. O avião, né, ele foi destruído e o piloto foi morto. E essa escalada de tensão deixou todo mundo apreensivo, né, acerca aí, né, de acontecer uma guerra nuclear. A questão de Cuba. Bom, além disso, os dois países tiveram uma pequena escalada, né, de tensão entre si por conta de Cuba, pequena ilha do Caribe. E em 1959, Cuba passou por uma revolução nacionalista, conduzida por um grupo guerrilheiro liderado por Fidel Castro. Essa revolução levou a uma série de reações contra-revolucionárias dos Estados Unidos, insatisfeitos com os rumos de Cuba após a revolução. E os Estados Unidos procuraram sufocar a economia cubana depois que o país promoveu algumas reformas que iam contra o interesse econômico norte-americano na ilha. Posteriormente, os Estados Unidos passaram a treinar grupos contra-revolucionários para tentarem derrubar o governo cubano. E isso resultou, né, em uma tentativa fracassada de invasão no território cubano. Bom, o isolamento em Cuba, causado pela pressão norte-americana, fez com que o governo, né, cubano buscasse abrigo em uma aliança com os soviéticos. E essa aproximação de Cuba com os soviéticos, né, se deu, né, lá em 1961, que foi um ano da fracassada invasão de Baía dos Porcos. Que foi exatamente essa aproximação de soviéticos e cubanos que levou, né, um momento de maior tensão em toda a Guerra Fria. John Kennedy e Nikita. John era o presidente dos Estados Unidos e Nikita da União Soviética. O presidente norte-americano John Kennedy foi informado sobre os mísseis soviéticos em Cuba em 16 de outubro de 1962, e a situação levou a uma convocação de uma reunião de emergência. Kennedy foi orientado que atacar ou invadir o território cubano nesse cenário poderia desencadear uma guerra nuclear com os soviéticos. Então ele foi orientado de fazer um bloqueio naval sobre Cuba, o qual foi chamado de quarentena. Quarentena em Cuba. Bom, a quarentena imposta pelos Estados Unidos a Cuba funcionaria da seguinte forma: toda embarcação soviética a caminho de Cuba seria revistada por forças militares norte-americanas, e as que não tivessem armamento seriam liberadas, e as que contivessem mísseis ou materiais relativos à construção das bases seriam impedidas de passar. Os Estados Unidos demonstraram estar dispostos a atacarem as embarcações soviéticas que furassem um bloqueio, e Moscou anunciou que isso era uma afronta à soberania cubana. O bloqueio norte-americano foi iniciado em 24 de outubro, e a partir daí as embarcações soviéticas carregadas de armamento evitaram, ir para Cuba a fim de triplar toda essa tensão. Na foto a gente vê, as imagens dos jornais e tudo mais que saiu na televisão. Negociações entre Estados Unidos e União Soviética. Toda essa crise, ela ficou marcada por comunicados entre os dois governos a fim de propor uma solução pacífica à crise. As negociações entre as duas nações também contaram com a mediação da Organização das Nações Unidas, a ONU. O governo soviético, na época governado por Nikita, propôs retirada os mísseis de Cuba se o governo norte-americano se comprometesse a não tentar mais invadir o território cubano. Posteriormente, a União Soviética apresentou sua proposta, anunciando que desmontaria as bases e aceitaria a presença da ONU, caso os Estados Unidos se comprometesse a desmontar as bases de mísseis que possuíam na Turquia. E em 28 de outubro de 1962, Nikita anunciou que a União Soviética recuaria e desmontaria suas bases de mísseis no território cubano. Os norte-americanos anunciaram publicamente que se comprometeriam a não mais tentar invadir Cuba. Então, poucos dias depois, 42 mísseis soviéticos eles foram retirados de Cuba. E o bloqueio norte-americano ele foi encerrado lá em 22 de novembro. E quando os bombardeios soviéticos eles foram retirados da ilha, encerrou assim, uma maior crise diplomática, que norte-americanos e soviéticos tiveram, ao longo da Guerra Fria. E aí deixa essa imagem, que fala muito, que um dia em que chegamos perto do fim, que teve evitou, essa matança entre os dois governos aí.
E é isso.